E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Caio, iremos iniciar, dar o pontapé inicial aí do nosso curso de Álgebra Linear e Geometria Analítica. A aula de hoje será sobre vetores, tá? Pessoal, por que é importante essa disciplina de Álgebra Linear e Geometria Analítica? Ela é uma disciplina básica aí do curso de engenharia, né? E vocês podem utilizar ela nas disciplinas específicas também. Vocês vão ver que lá na frente, conceitos básicos que eu vou falar aqui com vocês, vocês vão utilizar lá na frente também. Conceitos sobre os vetores, conceitos sobre matrizes, espaços vetoriais, subespaços vetoriais, bases de um espaço vetorial, equação da reta, equação do plano. Vários conceitinhos aqui vocês vão aproveitar lá na frente também, tá? Vamos começar então falando sobre vetores? Primeiro de tudo, pessoal, o que é um vetor? Primeiro de tudo, vocês precisam saber diferenciar um vetor, uma grandeza vetorial, de uma grandeza escalar. Uma grandeza escalar é quando você tem apenas um número e sua respectiva unidade, tá? Por exemplo, 5 metros, 10 quilos, 10 kN, 20 metros quadrados. Então você tem um número e sua unidade de medida. Agora, uma grandeza vetorial é um pouquinho diferente. Além do número e sua respectiva unidade de medida, você também tem a direção e o sentido do seu vetor. Então, o vetor tem o número escalar mais a direção e o sentido, tá? Essa é a diferença principal aí. Como vocês podem visualizar aí na figura, nós temos um exemplo de uma grandeza vetorial, né? Que você tem uma setinha aí de 5 newtons, que é o vetor F, tá? E os seus respectivos, a sua respectiva decomposição vetorial em 4 newtons no eixo horizontal e 3 newtons no eixo vertical, tá? Essa questão aí de decomposição vetorial vocês vão ver um pouquinho mais para frente aí em resistências materiais, vocês vão utilizar muito isso em equilíbrio de ponto material, tá? Segmento orientado. O segmento orientado é um par ordenado de pontos de um espaço vetorial. Como assim, professor? Quando você quer definir um segmento em qualquer lugar, não sei se vocês lembram lá da matemática do ensino médio, né? Você tem a definição do ponto, você tem a definição de uma reta. O que é uma reta? Uma reta são infinitos pontos orientados em uma única linha, né? Então uma linha é um conjunto de infinitos pontos numa mesma direção. O que é uma semi-reta? É quando você tem um ponto de origem e não tem fim. O que é um segmento de reta? É quando você corta uma reta, um pedaço dessa reta, né? Então, um segmento orientado nada mais é que um pedaço de uma reta, né? Definido por dois pontos. No caso aí da imagem, como vocês podem visualizar, você tem o segmento OP, em que o ponto de origem é o ponto O e o ponto de término, né, é o ponto P. E na imagem ao lado, vocês podem visualizar também o segmento PO, que é, na verdade, o mesmo segmento, só que com sentidos diferentes. O ponto de origem é no ponto P e o ponto de término é o ponto O. Tem que ficar muito atento aí com o sentido também do vetor, tá? Nós temos aí umas particularidades, né? Por exemplo, quando o ponto de origem O do segmento coincide com o ponto da extremidade, né, o ponto de término do segmento, chamamos esse segmento de segmento nulo, tá? Ou seja, o ponto de origem é o mesmo do ponto da extremidade. Então ele não tem um valor, né? É um segmento nulo, tá? Para indicarmos o comprimento de um segmento, devemos dizer, por exemplo, que o segmento OP tem comprimento OP e colocar um tracinho em cima. Então, para você denominar qualquer comprimento de um segmento, sempre coloca lá os dois pontos, né? Por exemplo, o ponto O e o ponto P, e coloca um traço em cima, ou uma seta, tá? Segmentos equipolentes. O que seriam segmentos equipolentes? É quando você tem dois segmentos, tá? Por exemplo, segmento OP, segmento MN. OP, MN. Quando esses dois segmentos eles têm o mesmo comprimento, a mesma direção e o mesmo sentido,
sendo eles paralelos entre si, podemos dizer que são segmentos equipolentes. Tá? E para denominarmos dois segmentos equipolentes, basta você dizer que o segmento OP, aí você coloca o sinal til MN. Então, segmento OP é equipolente ao segmento MN. Tá? Nós temos, podemos definir também os segmentos de três formas diferentes. Segmentos equipolentes reflexivos. O que seria um segmento equipolente reflexível? Quando você tem dois segmentos exatamente na mesma posição, ou seja, o ponto de origem dos dois é no ponto O e o ponto da extremidade é o ponto P. Então os dois estão exatamente na mesma posição, então eles são segmentos equipolentes reflexivos. Tá? Segmentos equipolentes transitivos. O que seria um segmento equipolente transitivo? Quando você tem uma sequência lógica, por exemplo, o segmento OP é equipolente ao segmento MN. Logo, o segmento MN também é equivalente ao segmento RS. Então você pode concluir que o segmento OP ele é equivalente ao segmento RS. Tá? Isso seria um segmento equivalente transitivo. Tá? Você lembra sempre que tem uma sequência lógica. Então, segmento equivalente simétrico, que é a terceira classificação. Quando você tem um segmento OP, você diz que ele é equivalente ao segmento MN. E você pode também dizer que o segmento MN é equivalente ao segmento OP. Então, a única coisa que mudou aí é a sequência da classificação, tá? Bom, mas professor, como que eu posso definir numa prova, por exemplo, o que é um vetor, né? Então, lembrando que eu disse anteriormente, né, um vetor ele sempre vai ter uma unidade, né, um valor numérico, ele vai ter uma direção e um sentido. Só que o vetor, gente, ele é um conjunto de segmentos equivalentes a um segmento orientado. Por exemplo, como vocês podem visualizar aí na imagem, nós temos o segmento OP, o segmento orientado OP, e que eu chamei ele de vetor Y. E paralelo a esse segmento orientado OP, você tem vários segmentos, e ali eu destaquei um na extremidade ali de segmento AB. Esse segmento AB, eu posso chamar ele também de vetor Y. Por quê? Como vocês podem ver aqui na equação aqui, né? Vetor Y é igual ao segmento orientado AB, né? O vetor AB, tal que AB é equivalente ao segmento orientado OP. Então, um vetor Y qualquer pode ser definido como um conjunto de segmentos equivalentes a um segmento orientado OP. Tá? O vetor Y nós podemos denominar também como OP e colocar uma setinha em cima. Então, você está indicando o vetor OP. Você pode dizer também que o vetor OP é igual ao ponto P menos o ponto O. Tá bom? É importante ressaltar que o vetor possui módulo, direção e sentido, conforme eu disse anteriormente. Então, o valor numérico desse vetor, que nós chamamos de módulo, né? Então, ele vai ter um valor aí de comprimento ou qualquer unidade de medida. Nós representamos esse módulo do vetor, basta você colocar o Y, né? A setinha em cima e dois tracinhos. Essa representação aí de um módulo. Nós temos uma classificação aí dos vetores, tá, gente? Importante vocês entenderem isso. Primeiro de tudo, o que seria um vetor nulo? É quando o vetor representa segmentos equivalentes nulos. Ou seja, lembra que eu falei lá de segmento nulo? Quando o ponto de origem é o mesmo, o ponto de origem e o ponto da extremidade se enquadram na mesma posição. Então isso aí seria um segmento nulo. Ou um vetor nulo, né, no caso. Então o vetor nulo você pode representar com um zero e uma setinha em cima. Vetores iguais. Quando dois vetores são iguais, por exemplo, vetor y é igual a x. Então, você pode dizer também que o vetor y ele é equivalente ao vetor x, tá? Vetores opostos, quando você tem o mesmo vetor, né, o vetor OP, ele vai ser oposto ao vetor PO. Então, a única coisa que muda aí é o sentido do vetor, tá? Vetor unitário é quando o módulo do vetor resulta em 1, tá?
Qualquer vetor que o módulo é igual a 1, você chama ele de vetor unitário. O que é um versor, pessoal? É um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido de outro vetor qualquer, tá? Vetores colineares. O que seria um vetor colinear? Lembrando, ó, colinear, de linha, né? São vetores que possuem a mesma direção. Vetores coplanares, de plano. Lembra sempre disso. Então, são vetores que se apresentam no mesmo plano, tá? Bom, pessoal, essa foi nossa primeira aula introdutória de conceitos básicos aí de vetores, tá? Foi uma aula bem light. E a partir da próxima aula nós vamos começar com alguns exemplos, falar um pouco sobre pares ordenados e vamos aprofundar um pouquinho mais esses conceitos de vetores, tá? Obrigado pela atenção e até a próxima.